Nós vamos começar hoje uma estrada que vai ser bênção para as nossas vidas, tenho certeza disso. Romanos capítulo 5, versículo 5, na medida que você for encontrando aí, que você já possa orar ao Senhor e pedir, fala comigo, Senhor, nessa manhã. Fala comigo, traz a palavra que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, então, vai nos dizer assim, Romanos 5:5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ler mais uma vez? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, deixe tua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã. Fala conosco agora, Senhor, e ministra aos nossos corações a tua verdade. Senhor, que essa palavra venha fortalecer, edificar e inspirar a nossa caminhada. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar e que o Senhor fale com você nessa manhã, em nome de Jesus, nessa primeira palavra de todas essas palavras que receberemos no decorrer dessas semanas. Amados, o tema dessa manhã é a renovação da paixão. A renovação da paixão. Ao longo desses 50 dias, nós vamos ser ministrados sobre tudo aquilo que o Espírito Santo faz na vida de um discípulo. Nós vamos receber aqui palavras onde nós vamos ver, nós vamos meditar que o Espírito Santo é poderoso para realizar uma série de obras renovadoras na vida de cada um de nós. E a primeira coisa que nós vamos falar então nesses 50 dias de propósito é a renovação da paixão. Quando nós falamos da renovação da paixão, nós olhamos para aquele fogo que queima no nosso coração para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Quando a paixão do Senhor é aquecida dentro de nós, nós rompemos e vivemos o sobrenatural de Deus e com Deus. O discípulo precisa ter essa paixão no seu coração. O discípulo precisa ser apaixonado por Deus e pelo reino de Deus. Não tem como viver uma vida que manifesta a glória de Deus sem paixão pelo Senhor. Precisamos disso. E eu oro nessa manhã que a paixão seja renovada no seu coração em nome de Jesus. Que a paixão seja renovada no meu coração, no nosso coração. E nós vamos usar esse versículo aqui como base para meditar nessa palavra. E nós vamos olhar esse versículo de trás para frente. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto dessa mensagem, para a nossa reflexão aqui, se você quiser, você pode anotar, para guardar aí com você. O Espírito Santo nos enche do amor de Deus. O Espírito Santo nos enche do amor de Deus. E aí eu quero ler de novo aqui com você o versículo 5, que vai dizer assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Primeira coisa que eu quero levantar aqui então para pensar junto com você, o que significa isso na prática? O que significa isso na prática da nossa vida? O que significa, Letícia, o amor de Deus ser derramado em nosso coração? Quando a gente vai estudar a obra do Espírito Santo, Rogério, tem um teólogo lá dos primeiros séculos chamado Basílio de Cesareia, foi um dos primeiros homens, William, que estruturou a doutrina do Espírito Santo a partir do texto bíblico. E Basílio de Cesareia fala sobre esse derramar do amor de Deus no coração de uma pessoa. E ele declara dizendo o seguinte, que quando o amor do Espírito, o amor de Deus é derramado sobre o nosso coração, esse amor une a minha vida à vida de Cristo. Esse amor conecta a minha vida à vida de Cristo. Quando esse amor é derramado no meu coração, eu sou ligado a Jesus Cristo.
eu sou ligado ao poder de Jesus, eu sou ligado às promessas de Jesus. E aí eu quero ilustrar isso aqui com a adoção. Imagine você a adoção de uma criança. Quando um casal decide adotar uma criança, eles vão até um orfanato, e aí eles conhecem a criança, eles conhecem aquela pessoa, e até então, Guilherme, não havia a ciência, não havia conhecimento de que aquela criança existia. Não se sabia, Gabriel, que aquela criança tinha aquele jeito, não se sabia nada disso, havia uma total desconexão. Só que quando o casal encontra aquela criança, e aquele amor começa a ser gerado, há uma conexão. Aquela criança é adotada, e aquela criança que até dias atrás não era conhecida por aquele casal, uso dias, a gente sabe que o processo é muito mais longo que isso, mas você entende o que eu estou falando? Aquele amor que é gerado, cria uma conexão, e aquela criança deixa de ser órfã e se torna filha. E a gente sabe que quando isso muda, muda tudo. O órfão não tem família, o órfão não tem uma série de coisas, mas um filho tem. Um filho tem um pai, um filho tem uma mãe, um filho tem uma promessa de amor familiar, um filho tem uma série de cuidados agora que ele, quanto órfão, não tinha. Então, quando a palavra nos ensina que o amor de Cristo é derramado sobre o nosso coração, e essa conexão é gerada, isso significa, Júlio, que eu agora estou ligado a alguém que me ama verdadeiramente. E isso muda tudo, isso muda tudo. Quando nós estamos ligados a Cristo, nós estamos ligados também à promessa de amor que Cristo traz e faz. E isso vai gerando em nós uma série de mudanças, porque quando eu sei agora que eu sou amado, quando eu sei agora, Carla, que alguém se importa comigo verdadeiramente, ao ponto de entregar a sua vida para morrer em meu lugar, a minha vida não tem como continuar da mesma maneira. Você concorda com isso, amém? Não tem como mais. Então a primeira coisa é essa conexão. Só que uma outra coisa também acontece, esse amor que é derramado, Tiago, no nosso coração, inspira o discípulo a praticar também o amor. Quem é amado, começa também a amar em Cristo Jesus. O amor de Cristo nos faz começar a amar. O amor de Cristo nos inspira a realizar obras de amor. A obra que é gerada a partir de nós elimina toda a indiferença de dentro de nós. O Espírito Santo ministra isso, e perceba o quanto somos transformados quando esse amor é colocado no nosso coração. É só você observar a sua vida. Quantas pessoas que antes do seu encontro com Jesus, você via como inimigo seu, você via como inimiga sua, você não queria ver a cara nem pintada de ouro, você já tinha isolado, escanteado da sua vida. Só que quando o amor de Cristo entra no nosso coração, a coisa começa a mudar. Eu não consigo mais oferecer ódio a alguma pessoa que antes havia me feito alguma coisa de ruim. Eu não consigo mais agir com indiferença, porque há algo dentro de mim que incomoda o meu coração. Quando eu começo a agir dessa maneira, o Espírito Santo vem e incomoda. A gente sabe, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu não estou fazendo aquilo que esse amor me move a fazer. E então as coisas começam a acontecer na nossa vida. As obras, Leandro, começam a mudar, porque o amor de Cristo nos liga a Ele e muda a nossa ação. Muda o nosso viver. E Basílio de Cesareia vai explicar isso com muita profundidade. Ou seja, o amor de Deus não é apenas uma emoção. O amor de Deus não é uma coisa para eu chegar aqui e ficar falando com fala mole para fazer você chorar. Jesus te ama, né? E fazer você chorar, colocar um piano no fundo aqui. Não, não é só emoção. O amor de Cristo derramado no nosso coração é uma nova realidade de vida. É uma nova realidade de vida. Esse amor, quando eu sei que Cristo me ama verdadeiramente, eu não sou mais o mesmo. E o Espírito Santo ministra isso em nós. Por isso eu digo para você nessa manhã, lembra que eu falei no início do culto, discernir o tempo?
saber discernir o tempo. Se há obras na tua vida que precisam mudar, se há desafios em tua vida que está difícil de superar, pessoas que você está com dificuldade de declarar a bênção do Senhor, liberar um perdão, de abençoar, mesmo que à distância ou perto, seja como for, eu digo para você nessa manhã, é tempo do amor de Deus ser derramado no teu coração, em uma unção, numa porção dobrada, triplicada, multiplicada, porque ela muda tudo. Esse amor desperta em nós paixão por Deus e pelas vidas. É inevitável, é inevitável. A Josi compartilhou conosco uma experiência linda aqui na escola dominical. Deus usou a vida dela para libertar uma pessoa de uma vida aprisionada por Satanás. E quando a gente olha para a pessoa na condição de pecado, quando a gente olha a pessoa numa condição de miséria espiritual, a nossa tendência carnal primeira é virar e constatar que ser humano deplorável, que ser humano é complicado, ruim, faz mal às pessoas, olha só como ele atrapalha a vida dos outros, a vida do bairro, da sociedade, da cidade, e coisa por aí vai. Agora, quando o amor de Cristo é derramado no nosso coração, o nosso olhar, ele tende a mudar. Sabe por quê, Josi? Quando eu olho para uma pessoa na condição que aquele rapaz estava, eu não vejo apenas o pecado, eu vejo o pecado, sinto compaixão, porque eu sei de uma coisa, Deus não criou ele para viver dessa maneira, e Deus vai nos usar para que ele possa viver da maneira como ele está vivendo hoje, para a glória de Deus. E aí que a coisa acontece, paixão por Deus e pelas vidas, é paixão de ver um jovem jogando o cachimbo do crack no lixo, é paixão por ver o bandido jogar a arma fora, largar a vida e ser transformado por Cristo Jesus, é ver aquela pessoa presa aos vícios, caído nos bares, fazendo uma série de coisas, males para suas famílias. Nossa paixão é pela transformação de vidas, porque o amor de Cristo operou isso em nós. Eu não consigo olhar para um ser humano mais e enxergar nele apenas as mazelas do seu pecado. Eu passo a ver um ser humano criado à imagem e semelhança do Criador, e o Criador tem poder para transformar a vida dele também. Não podemos desperdiçar isso, não podemos perder isso. Esse amor então desperta em nós uma paixão por Deus e pelas vidas. Não se trata apenas então de um consolo emocional, mas é uma capacitação missionária. Pastor, eu preciso dessa paixão, por quê? É para sentir essas coisas? Não, não é para sentir. Não é só para sentir, é para você fazer a diferença nesse mundo em nome de Jesus. É para você ser sal nesse mundo em nome de Jesus. Porque fazendo o igual já tem um monte de gente fazendo. Então a primeira coisa que nós vemos nessa palavra é isso: o Espírito Santo derrama sobre nós o amor de Jesus. Pode erguer sua mão assim, por favor? Levante sua mão, feche seus olhos se você puder e declare comigo essas palavras: Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim o amor de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segundo ponto da palavra, segundo ponto dessa mensagem, o amor de Deus. Vamos avançar agora, falar um pouco mais desse amor. Esse amor de Deus nos dá certezas sólidas. O amor de Deus nos dá certezas sólidas. E aí eu quero ler de novo com você o versículo 5, vamos lá. Porque, vamos lá, versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Agora vem a certeza, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós carregamos uma certeza, e essa certeza, essa convicção, ela precisa ser sólida dentro de nós, ela precisa estar enraizada no nosso coração. Essa certeza não pode ser perdida. Quando temos convicção de que somos amados por Deus, nós vivemos uma série de coisas novas, como eu falei aqui, e eu quero trazer alguns exemplos. Quando temos convicção de que somos amados por Deus, ficamos à vontade na presença dEle. Nós entendemos que estamos na presença de alguém que nos ama e a gente fica à vontade para, Senhor, faz comigo o que tiver que fazer. Eu sei, Senhor, que eu sou indigno, eu sei, Senhor, que eu sou limitado, cometo falhas e por aí vai, mas eu sei que o Senhor me ama e eu não me sinto rejeitado na Tua presença. Ficamos à vontade. Esse ficar à vontade é fundamental, porque tem pessoas que
tendem a caminhar na igreja, nos cultos, nas reuniões e continuam permitindo que no coração delas seja instalado um sentimento: será que Deus realmente se importa comigo? Será que eu realmente tenho valor diante de Deus? Eu olho para a igreja e aí eu lembro da expressão que Alessandro usou numa aula aqui, vejo um monte de crente 2.0 turbo, e aí eu fico olhando e pensando: eu acho que todo mundo aqui é diferente de mim, eu sou uma pessoa deplorável, eu sou uma pessoa que isso aqui não é para mim. Só que quando nós temos esse amor de Cristo derramado no nosso coração, essa certeza é gerada dentro de nós. Tenha essa certeza com você. A graça de Deus envolve a sua vida e ela te fará crescer naquilo que você precisa. O amor de Deus dá certezas sólidas para nós. Uma outra coisa, quando temos a certeza do amor de Cristo, entramos com ousadia na sua presença. Entramos com ousadia. Eu sei, Edgar, que o culto não é apenas mais uma reunião. Eu estou indo encontrar com o Rei dos Reis. Eu estou indo encontrar com o meu Deus Todo-Poderoso. Eu entro triste e saio alegre. Eu entro cansado e saio renovado. Eu entro abatido, machucado e saio curado e restaurado. Porque eu estou entrando na presença daquele que pode fazer o impossível acontecer. E eu entro com ousadia na presença dele. Eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar receoso de: será que o Senhor não vai ouvir o meu louvor? Será que Ele não vai ouvir a minha oração? E às vezes a gente não sente nada, nenhum arrepio, não dá vontade de chorar, e parece que Deus não está ouvindo nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você: às vezes o corpo não sente, mas o Senhor sempre está ministrando sobre nós. Continue. Quando temos a certeza desse amor, a gente anda com ousadia, fazemos também com ousadia o que Ele nos ordena fazer. Eu sei que Jesus me ama, e aí eu vou e eu oro pela vida daqueles que me perseguem, eu oro pela vida daqueles que querem o mal, eu oro pela vida daqueles que ainda não entenderam a obra que Jesus está fazendo na minha vida, eu oro por aquele familiar que debocha de mim, eu oro por aquele companheiro de trabalho que me persegue só porque descobriu a igreja que eu congrego, a fé que eu professo, eu oro pela vida das pessoas que me detestam, seja, sei lá, motivo algum, e querem o meu mal. Por que eu faço isso, ao invés de desejar o mal para essas pessoas? Porque quando o amor de Cristo invade meu coração, eu tenho ousadia para fazer aquilo que é loucura para esse mundo. Essa é a lógica que a gente vive, essa é a lógica que nós vivemos, amados. Não tenha medo de orar abençoando aqueles que machucaram você, não tenha medo de orar abençoando aqueles que te causam insegurança, porque quando temos certeza de que somos amados por Cristo, toda indiferença, toda a questão ruim que às vezes a gente recebe das pessoas, até mesmo na família, não tem mais poder para nos parar, porque essa ousadia é gerada no coração de uma maneira tão poderosa, e aí a gente caminha com ousadia na presença de Deus. O texto aqui que a gente acabou de ler fala sobre esperança. E eu lembro de uma mensagem que eu ministrei aqui uns anos atrás, Rogério, falando sobre nem pessimismo e nem otimismo, esperança. O pessimismo é achar que vai tudo dar errado sempre, Alessandro. Aí é pessimismo. Vai dar errado. Chegou lá, uma ideia, não, vai dar errado. Chegou lá com uma ideia para algo para a família, vai dar errado. Tudo vai dar errado, nem tenta. Às vezes espera nem terminar de falar, vai dar errado, pessimismo, isso não é de Deus para nós. E o otimismo é ingênuo, é bobo. Não, tudo vai dar certo, não vai dar certo, às vezes é uma loucura que não está na cara que não vai dar certo. Não, vai dar sim, pensamento positivo, energia positiva, põe o pé direito, levanta a cama, põe o pé direito no chão. Otimismo é bobo, também não é de Deus para nós esse otimismo, que esse otimismo rouba de nós a sabedoria, rouba de nós a maturidade. Agora, a esperança, ela tem fundamento, é diferente. O otimismo, ele é baseado no nada, né? Não, eu quero que dê certo, então o otimismo para dar certo. Agora, a esperança não, ela é fundamentada numa palavra. E isso é diferente. A esperança, o texto bíblico vai trazer aqui para nós, o significado da palavra esperança que encontramos aqui, significa algo que é confiável, algo que não quebra. Olha que interessante isso. Quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos estudar aqui sobre o significado das palavras que são utilizadas. Essa esperança que nós carregamos, ela é algo totalmente confiável, mesmo quando a gente não sabe o que vem depois. É interessante isso. Mas por que ela é confiável nisso? Porque a esperança ela tem um fundamento, a fidelidade de Deus.
E quando o amor de Cristo é ministrado no nosso coração, nós passamos a confiar verdadeiramente na fidelidade de Deus. Quer um exemplo prático disso? Você está numa situação da tua vida, você não imagina o que vem depois, Ana, você não imagina o que vem depois, Xande, e aí você está ali naquela situação, você está ali passando por aquele vento, e aí, Ricardo, você não tem explicação para nada, você não sabe por que aquilo está acontecendo, você não sabe aonde que aquilo vai dar, mas aí no teu coração, alguém chega para você, conversa com você, e aí, como que você está sentindo, o que você está fazendo? Aí, Adriana, a gente pode declarar, olha, eu não estou entendendo nem por que eu estou passando por isso, eu não sei quando que vai acabar e como que vai acabar, mas uma coisa eu sei, isso não veio para me destruir, porque meu Deus é fiel. Muda tudo. E isso para nós é transformador. Quando a gente confia na fidelidade de alguém, a gente fica em paz, é ou não é verdade? Quando você confia na fidelidade de uma pessoa, você fica em paz. Aqui a Zelinha e o Rogério, casal aqui, pegar de exemplo, está aqui na frente. Às vezes o Rogério pega a moto para ir trabalhar, às vezes não, né? Pega a moto, vai trabalhar, e vamos supor que um dia o Rogério demora a chegar em casa. A Zelinha confia na fidelidade do Rogério. E aí a Zelinha não vai ficar em casa arrancando os cabelos, ligando para o pastor, meu marido não voltou, pastor, o que ele está fazendo, pastor, eu não sei onde ele está, e parará. A Zelinha fica em paz. Por quê? Porque confia na fidelidade. Quando a gente confia na fidelidade de Deus, a gente fica em paz. Quando a gente confia que Deus está no controle verdadeiramente das coisas, a gente fica em paz. Eu não sei o que ele está fazendo agora, né, como diz aquele louvor, né, quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei o tempo dele para a minha vida, eu não sei quando que a coisa vai mudar do jeito que eu quero, ou se vai mudar, mas uma coisa eu sei, ele está cuidando de mim, É igual uma ilustração que eu compartilhei aqui uma vez, é igual uma criança. Eu tenho o Bernardo lá em casa, o Bernardo fala tudo. E o Bernardo nunca veio me perguntar se eu vou pagar a conta de luz e vai continuar tendo luz lá em casa. Ele nunca veio me perguntar se vai ter comida mês que vem. O Bernardo nunca veio me perguntar se eu vou embora e vou sumir da vida dele. O Bernardo nunca veio me perguntar isso. Por quê? Porque ele confia. Crianças confiam. Crianças sabem. Eu comi hoje, amanhã eu vou comer também. Eu hoje tive papai aqui comigo, a mamãe aqui comigo, amanhã eles vão estar aqui também, eles vão me abandonar, porque a criança vive a confiança de uma maneira poderosa. Por isso que elas são um exemplo para nós. Nós precisamos confiar em Deus. E quando o amor de Cristo é derramado sobre o nosso coração, nós temos certezas sólidas. E aí eu repito, o amor nos liga a Jesus, nos faz começar a realizar novas obras, nos gera ousadia no coração, e a gente começa então a viver o que Deus tem para a nossa vida, e a gente confia nele, porque a fidelidade dele é a base da nossa esperança. Então essa segunda coisa dessa palavra que eu tinha que tratar com você. E para fechar, terceiro e último ponto dessa mensagem, o fruto dessa paixão. Qual é o fruto espiritual dessa paixão gerada pelo Espírito Santo de Deus? E eu quero, antes de entrar nesse ponto, dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, quero começar pela nossa liderança aqui da nossa igreja. Cadê os líderes aí? Que o Senhor renove a sua paixão para exercer a tua liderança no ministério que você está servindo. Que você sirva com uma paixão nunca antes vista na sua vida, em nome de Jesus. Você que faz parte de um ministério, eu quero também orar pela sua vida e pedir ao Senhor declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você venha servir com uma paixão nunca antes experimentada na sua vida, em nome de Jesus. Sirva com paixão e com alegria, com fogo no teu coração. Sabe por quê, amados? Em nome de Jesus que eu oro isso, sobre a vida de todos os membros dessa igreja, visitantes, você que congrega em outro lugar, que você vive essa paixão, sabe por quê? Um discípulo apaixonado impacta o mundo. Um discípulo apaixonado impacta uma família inteira. Um discípulo apaixonado causa impactos incalculáveis. Incalculáveis. Você que vê uma pessoa no primeiro amor com Deus, essa pessoa dá passos de ousadia que você fica de olho arregalado. Essa pessoa pede perdão e libera perdão. Essa pessoa vai orar, essa pessoa vai dar abraço, essa pessoa vai até os improváveis, essa pessoa toma passos corajosos, porque essa paixão nos leva a fazer essas coisas. Nós precisamos dessa paixão. Nós precisamos dessa paixão que nos encoraja. Nós precisamos porque ela gera frutos incalculáveis. Nós temos a certeza de que Deus pode fazer coisas em cada ambiente. Nós temos a certeza que não existe ambiente impossível para Deus.
o fruto dessa paixão. Nós confiamos na eficácia do Evangelho. Nós confiamos na eficácia do Evangelho. E aí, Josi, eu volto no teu testemunho mais uma vez. Quem ficar curioso, pergunta para ela depois aí. Galera do Vida Frutífera sabe aí quem está falando. Né, Josi? Nós temos a certeza que o Evangelho de Jesus pode transformar. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus pode libertar de todas as prisões do maligno. O Evangelho de Jesus é poderoso. E essa paixão se baseia nisso. Deus pode fazer na minha família, como já falei. Deus pode fazer na nossa igreja. Deus pode fazer nos nossos ministérios. Na última reunião da clã eu compartilhei algo com a liderança, e eu quero dizer para vocês, líderes, o que eu compartilhei com vocês aqui nesse momento de ofertas, aqui é a confirmação daquela oração que nós tivemos. Deus é poderoso para fazer, nós temos a certeza do que Deus pode fazer também na nossa vida. E aí eu quero trazer aqui uma palavra de esperança e de renovo para você nessa manhã, em nome de Jesus. A sua vida ainda continua sendo um ambiente favorável para o agir de Deus. A sua vida ainda é um lugar, um ambiente, você ainda é uma pessoa onde Deus pode fazer grandes coisas em nome de Jesus. Não importa as experiências que você viveu até hoje, Deus pode fazer coisas maiores em nome de Jesus. Precisamos ter essa paixão. É por isso que a gente tem que buscar essa paixão a cada dia mais. A confiança na eficácia do Evangelho nos torna imparáveis. E os efeitos disso na vida das pessoas é incalculável. Um discípulo apaixonado é imparável. E aí eu lembro daquele texto, o envio dos 70. Envio dos 70 ali é uma palavra, Gabriel, maravilhosa para a gente usar de ilustração aqui nesse ponto. Sabe por quê, Samília? Jesus vai virar para os 70 e vai dizer, divida-se em 2 em 2, e vão pelas cidades. E aí o texto vai dizer ali, Patrícia, o seguinte, olha, vocês vão chegar na cidade, e vocês vão declarar a paz sobre aquela cidade. E aí Jesus já está ali, aí eu imagino os discípulos ouvindo aquelas ordens e pensando, William, legal, nós vamos chegar lá e vamos declarar a paz na cidade. Nós vamos chegar lá e vamos lançar a palavra, todo mundo vai aceitar, todo mundo vai querer, quem não quer paz? Só que aí Jesus traz uma palavra, mas se a paz que vocês declararem for aceita, as pessoas serão abençoadas, a paz repousará sobre elas. Só que, se a paz for negada, Cosme, a palavra de Jesus é, a paz voltará para você. O que essa palavra nos ensina, irmã Beth? Essa palavra nos dá bases para a gente se tornar imparável na presença de Deus. Não existe esforço feito em vão. Não existe oração feita em vão. Pastor, eu orientei, pastor, eu orei, pastor, eu ensinei, mas fulano não ouve, não muda de vida. Meu Deus do céu, nada está acontecendo, eu estou perdendo tempo. Não está, porque na presença de Deus os nossos recursos empenhados para abençoar vidas nunca são desperdiçados. Se for recebido, abençoa. Se não for recebido, volta para você. Olha aí que maravilha. Então não para, não. Não para porque o resultado não está sendo como você não gostaria. Continue crendo na transformação. Continue crendo no agir de Deus. Continue crendo no poder de Deus para operar, inclusive em você. A sua vida continua sendo um projeto de Deus, você continua sendo ainda um homem, uma mulher que Deus conta e que Deus quer usar nas características que você tem, não importa se a sua maneira de falar, se você fala problema ou se fala problema, não importa o seu grau de escolaridade, não importa o bairro que você cresceu, não importa se você mora no alto, se você mora no baixo, o que importa é que o Espírito Santo habita em você, ele ministra o amor de Cristo no teu coração, e ele te torna imparável para toda boa obra em nome de Jesus. Renova essa paixão nessa manhã, o Espírito Santo tem poder para realizar isso. Nada é mais impactante nesse mundo do que a vida de um discípulo que entendeu essa verdade. Nada é mais impactante. Aí a gente vê, né, Simone, pessoas que largam tudo, larga a família, larga a cidade, larga conforto, vai para os confins da terra para pregar o Evangelho. Por que eles fazem isso? Paixão. Lembra da missionária Renata que pregou aqui, compartilhou as histórias dela? Paixão. A paixão nos leva a fazer coisas loucas para o mundo, mas que são grandiosas perante o Senhor. O discípulo apaixonado, isso muda tudo em nós.
Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor renove a nossa paixão. Precisamos ser cada dia mais uma igreja apaixonada, discípulos apaixonados, e que o Senhor faça em nós aquilo que está no coração dele, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Coloque de pé.